Nós demoramos mais de 30 anos para descobrir o que a gente vai te contar aqui nesse vídeo em menos de 20 minutos. Se tu tá te sentindo estagnada, travada, não sabe por onde recomeçar a tua vida, esse vídeo vai te ajudar muito e fica com a gente até o final. Hoje, aqui no Viva Teu Brilho, o canal que te ajuda a fazer um glow up, nós temos uma convidada, a Majô. Seja muito bem-vinda ao Viva Teu Brilho, Majô. E eu gostaria muito que ela se apresentasse para vocês. Obrigada, Carol, pelo convite. Eu sou a Majô Schwingel, sou professora de História, mestre em História, comunicadora e tenho 41 anos e estou aqui para a gente ter um bate-papo, uma conversa sobre um assunto muito importante. Tudo que a gente vai te falar a partir de agora é o que a gente gostaria de ter escutado nos nossos 20 e poucos, né, Majô? Até os 30, pelo menos, né? Nós vamos trazer algumas lições aqui que a gente aprendeu e que a gente gostaria de conversar aqui contigo. E essas lições, elas são muito valiosas. Começando pela primeira. A primeira é: nós não estamos atrasadas. Muitas pessoas que chegam aos 30 anos e ainda não acabaram a faculdade, por exemplo, ou não têm uma casa própria, como todo mundo acha que tem que ter, ou tem que ter filhos, ou como é que eu não casei ainda? E uma coisa importante que a gente aprende com o tempo é que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, né? O seu tempo. A gente acha que todo mundo deve passar pela mesma coisa, não é verdade. Tem a ver com uma história de vida, a história de cada um. Então, o tempo, ele é muito relativo, fazem nós sermos quem nós somos e também acaba trazendo um know-how aí muito importante para tomar certas decisões. Então, cada experiência é importante e cada um tem o seu tempo. É verdade, Majô. E uma coisa que eu vejo muito que vai trazendo esse sentimento de atraso para a nossa vida são as redes sociais, né? A gente vai se comparando muito com as pessoas e vai achando que a gente deveria ter alcançado tal coisa, mas sempre há tempo para a gente recomeçar e fazer e criar uma história diferente. A segunda lição que a gente separou aqui foi de que recomeçar não é sinal de fracasso, né, Majô? Recomeçar significa a gente entender que a gente pode fazer isso quantas vezes forem necessárias. Eu, depois que entrei nos meus 30 anos, eu entendi que esse recomeço, ele é muito necessário e que cada vez que a gente recomeça, a gente volta mais forte. É verdade. Quando a gente passa por várias situações, várias escolhas ao longo do tempo e chega um certo momento da vida que a gente percebe que aquela escolha não faz mais sentido. Não faz mais sentido porque a escolha que tu fez aos 20 anos, aos 30, por exemplo, já não faz mais sentido, isso em todas as áreas da vida. Tem que ter coragem, sim, para recomeçar, mas a partir do momento eu trago as minhas experiências, o quanto eu já recomecei muitas vezes na vida e o quanto é emocionante, gratificante, porque é uma coisa muito pessoal, né? O recomeço, ele não tem a ver com as pessoas que estão ao teu redor, e sim, é uma escolha pessoal. Então, recomeçar é importante porque está provando para si mesmo o quanto é forte, o quanto a gente é forte, o quanto a gente consegue e o quanto a gente traz todas as experiências como uma forma de nos fortalecer e seguir em frente. Então, um recomeço, ele é muito importante em qualquer momento da vida. Um exemplo que eu gosto de dar, que complementa muito ao que a Majô trouxe, é que assim, quando a gente para de fazer atividade física, alimentação saudável e a gente se descuida de quem somos, enfim, tem uma hora que surge a necessidade da gente voltar a fazer tudo isso, né? A gente sente a vontade de recomeçar tudo que a gente em algum momento começou. Mas aí vem uma vozinha: nossa, tu não conseguiu da última vez, então tu não vai conseguir de novo, não é verdade? Então, o que eu gosto de pensar? Eu gosto de pensar que da última vez vai me trazer uma lição para que depois eu possa melhorar. Então, eu não pratiquei atividade física da última vez porque eu tinha que me acordar muito cedo e eu sabia que eu ia falhar pela manhã cedo. Então, eu vou praticar atividade física depois do expediente, por exemplo. Eu vou criar outra forma para melhorar.
Então, o recomeço, ele vai estar sempre presente na nossa vida e a gente sempre pode melhorar a partir de cada um deles. Terceira lição. O teu brilho incomoda os outros. Carol, tu já passou por isso? Quantas vezes? Já tá na internet há um bom tempo, né? Nas redes sociais há um bom tempo. Provavelmente, quando começou nas redes sociais, muita gente falou várias coisas para ti. E quando tu começou a brilhar, começou a ter vários seguidores, muitas pessoas começaram a, enfim, a criticar, né? Como tu conseguiu lidar com isso? Você começou a brilhar e as pessoas começaram a se incomodar. Eu acho que a gente começa a incomodar muito antes de, entre aspas, brilhar, né? Por quê? Porque quando a gente decide fazer um vídeo na internet, seja ele para Instagram, para YouTube, para qualquer rede que seja, mídia que seja, isso vai incomodar as pessoas de alguma forma, quem não vive nesse meio e quem acha que, nossa, é uma bobagem, né? Deveria estar fazendo outra atividade senão isso. Então, eu passei durante bastante tempo da minha vida sofrendo, porque o meu trabalho envolvia muito a internet. E depois que começou a dar certo, né, que as pessoas começaram a gostar bastante do meu trabalho e que foi dando resultado, outras pessoas começaram a chegar, só que dessa vez os famosos haters, né? Então, aquelas pessoas que chegavam, nossa, mas essa luz tá muito estourada, nossa, mas essa luz tem pouca luz, nossa, mas tu gaguejou no vídeo, nossa, mas tu... Então, muitas pessoas acabam criticando e a gente precisa saber lidar, mas eu acredito que quanto mais a gente evolui, menos a gente se importa e a gente vai entendendo que essa evolução nossa, que é muito mais sobre o outro do que sobre ti mesma, essa crítica, né? Então é muito mais sobre aquela pessoa do que sobre ti mesma. E contigo, Majô, como foi quando tu decidiste também criar um canal no YouTube, quando tu decidiste fazer coisas diferentes das habituais, e como foi lidar com as pessoas próximas ou não tão próximas? Então, para quem não sabe, né, eu já tive um canal do YouTube, agora ele não está ativo, um canal do YouTube com debate sobre educação. E eu fazia lives, né? Eu fazia direto, eu não buscava muito, tentava não ler, assim, os comentários. Eu acho que a gente tenta fugir um pouquinho, né, do retorno das pessoas. Mas a gente está falando de internet, mas a gente pode falar para a vida, tá? Para a vida. Uma coisa bem importante é autoconhecimento. É se reconhecer, é reconhecer quais são as tuas habilidades e a partir disso investir nessas habilidades e seguir em frente. Porque cada pessoa tem uma habilidade, vai ter uma habilidade e vai poder desenvolver. Mesmo as pessoas que criticam, né? Às vezes elas vão criticar porque elas sentem, poxa, eu também poderia ter feito isso e não fiz. Né? E vão criticar porque tem aquela sensação de poderia ter feito, mas não fui, não tive coragem. Porque para te seguir a tua luz, para te seguir o que tu acredita, o que tu é, né? Expor isso na internet ou, enfim, na vida mesmo, em grupos de amigos. Já aconteceu de muitas vezes eu colocar coisas minhas para amigos e os amigos simplesmente, né, criticar ou fingir que eu não estou falando, né? Ou desviar o assunto, ou não valorizar. Bom, primeiro que não são amigos. A partir do momento que as pessoas próximas a gente, elas criticam, né? Porque quando eu tô falando de hater, tô falando de pessoas que não te conhecem pessoalmente. Mas quando isso acontece no dia a dia, com pessoas próximas a ti, você está falando algo seu, né? E as pessoas não valorizam, criticam, né? Vão criticar por uma fala tua sobre si mesmo, aí tu começa a conhecer quem são as pessoas. E sim, tem mais a ver com elas do que com a gente. Mas eu acho que é bem difícil a gente não mexer, né? Não mexer com a nossa autoestima. Tem que estar muito bem claro na tua cabeça quem tu é. E, nossa, isso é uma pergunta de milhões. As pessoas têm dificuldade de saber quem são, porque a partir do momento que tu tem certeza do que tu é, do que tu quer, tu consegue defender isso muito bem, né? E a tua luz, ela vai continuar brilhando sim, independente de quem for falar ou criticar.
A quarta lição é que nós não precisamos estar prontas para começar alguma coisa. Quantas vezes a gente já deixou de fazer alguma coisa, né, Majô, por pensar que, meu Deus, eu preciso ter o melhor equipamento, eu preciso ter o melhor microfone, eu preciso ter a melhor câmera, eu preciso ter o melhor livro, eu preciso já ter conhecimento, eu preciso, não, agora eu preciso de um novo curso, não, agora eu preciso de uma nova atividade. E a gente não começa, né? A gente precisa usar o nosso conhecimento, porque não existe essa coisa de não ter conhecimento. Eu não tenho conhecimento de nada. Não. A gente chegou a uma certa etapa da vida, mesmo que tenha 20 e poucos anos, a gente teve algumas experiências e elas podem sim ser colocadas a nosso favor. Então, sim, a gente pode começar em qualquer momento e começar e não ficar... É que assim, o problema da internet é isso, né? A gente se compara demais, a gente faz várias comparações, esse é um grande problema, ficar fazendo comparações. E, mas olha a fulana onde ela chegou, sim, mas não, né, tu não conseguiu acompanhar o início dela, os primeiros vídeos, e a gente está falando de internet, mas isso em qualquer lugar, em qualquer momento. A questão de fazer uma faculdade, eu não tive tempo, eu não tive dinheiro, eu não tive, né, para poder fazer um curso, ou para poder investir. Sobre a academia, a própria questão da academia. Mas eu estou muito velho para começar uma academia. Ou, eu não tenho grana para começar uma academia. Hoje tem tanta coisa que a gente pode buscar para poder investir em si mesmo, em pequenas coisas, né? Até a internet ela faz isso. Hoje, assim, o acesso à internet, ela faz com que a gente consiga começar qualquer coisa. É verdade, é verdade. Quantos cursos a gente vê no próprio YouTube, né? Curso gratuito, tal, com várias aulas. E o que a gente digita no YouTube a gente consegue encontrar, né? Número 5. O tempo vai passar de qualquer jeito. Então, a noção de tempo ela mudou bastante, né? Desde que começou a internet, e aí eu vou falar da minha geração que viveu o antes e depois da internet, o quanto a internet mudou essa noção de tempo. O quanto a gente... E aí eu posso dar vários exemplos sobre a questão do tempo. Desde a gente escutava muito rádio, gravava músicas do rádio, tinha que pedir música para poder ter a música, o início da internet, agora estou entregando a minha idade, mas o início da internet e tudo como demorava muito para conectar, né? Hoje o celular é tudo muito instantâneo, tudo, conhecimento é instantâneo, tudo é instantâneo. Mas essa noção de tempo que já mudou bastante, a gente vai perceber que se eu fizer algo, mas eu vou fazer agora ou eu vou fazer daqui a um tempo, vai passar de qualquer jeito. Vai passar de qualquer jeito e eu vou me arrepender de não ter começado. Com certeza. É muito sobre... Eu vivi uma fase da minha vida que eu não fazia as coisas porque iria demorar tempo demais. Por exemplo, eu lembro que eu morava numa cidade que demorava muito para fazer a carteira de habilitação. E demorava também para juntar a grana para fazer era muito caro. Carteira, porque era muito caro. E eu lembro que eu não iniciava nunca, não iniciava para juntar a grana, nem para me mexer, para ir perguntar, porque demorava tempo demais. E depois de um tempo, eu comecei a ver as pessoas que iniciavam. Nossa, comecei o processo. Nossa, vai demorar horrores para essa pessoa conseguir tirar a carteira de habilitação. Mas no final ela estava habilitada e eu nem tinha começado. Então hoje eu tenho um lema na minha vida que é esse de que não importa o tempo que as coisas levem, mas eu vou realizar. Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem, vai demorar muito para eu alcançar essa viagem de todos os lugares que eu quero alcançar, de que eu quero ir, mas eu vou juntar a grana, o tanto que eu posso por mês, e vai demorar 5 anos até eu conseguir, vai demorar 5 anos, mas esses 5 anos vão passar de qualquer jeito. Muitas dessas lições que a gente trouxe aqui, a gente ainda segue tendo que aprender, né? E isso é uma das lições que a gente traz aqui,
que a gente, independente da nossa idade, vai seguir sempre aprendendo e que a gente pode, como a gente falou na primeira, na segunda lição, que a gente sempre pode recomeçar e a gente pode aprender coisas novas, né, Maju? É isso. A gente vai passar a vida inteira aprendendo. É necessário reconhecer que precisa, a gente precisa ter essa humildade de reconhecer que sim, a gente está sempre aprendendo, nós não sabemos tudo. E mesmo que a gente sabe, a gente pode aperfeiçoar. Com certeza. Né? Então a gente pode sim ser cada vez melhor e começar primeiro, para depois poder, né, recomeçar, pensar, voltar, errar muitas vezes, reconhecer que a gente pode errar, né? Mas é importante entender que sim, nós estamos sempre aprendendo. Perfeito. Muito obrigada, Majô, por esse Eu que bate-papo. agradeço. Foi maravilhoso. Obrigada. E a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Se tu gostas desse tipo de conteúdo, não deixa de te inscrever aqui no canal Viva Teu Brilho. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá.